Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao Café de Esperança de hoje. E deixa eu falar um negócio aqui com você para você entender a reflexão que eu quero fazer. Ano passado, ou seja, em 2017, você está assistindo esse vídeo agora em 2018, em março de 2017, eu me formei em mais uma faculdade, já sou formado em filosofia, teologia, e aí eu me formei também em pedagogia. Em março de 2017 foi quando eu fiz toda a cerimônia da colação, enfim, todo o processo que é característico dos ambientes de curso superior. E aí eu lembro que naquela data eu parei para pensar que em 2017 eu estava, em março de 2017 eu estava com 39 anos, estava indo para 40 no mês seguinte. E de 39 anos de vida, que foi quando eu me formei, que portanto eu fiquei com essas reflexões na minha cabeça, de 39 anos de vida, a 31 eu estou atrás de uma carteira escolar. Então, de 39 anos de vida a 31 anos que eu estou sempre atrás de uma carteira escolar. E aí a minha reflexão foi no sentido de fazer um questionamento. E sabe de uma coisa? Eu nunca vou deixar de estar. E sabe por quê? Porque a vida é uma grande escola. E aprender ou não depende da nossa disposição e da maneira como olhamos a situação. Então, se eu vou aprender ou não, vai depender, primeiro, da nossa disposição. Eu, como professor, eu sei o que é isso. Eu posso ter preparado a melhor aula, eu posso ter me dedicado 100%, eu posso ter feito 1001 peripécias dentro daquela sala de aula e eu posso ter usado todos os recursos tecnológicos disponíveis, por exemplo. Mas se o aluno, se aquele que está ali diante de mim, se ele não tem disposição para aprender, pode esquecer, porque a aprendizagem ela não acontece. Embora eu tenha preparado uma boa aula, tenha dado uma boa aula e tenha usado todos os recursos tecnológicos e metodológicos que estavam ao meu dispor. Mas o aluno não vai aprender, porque ele não está disposto a isso. Então, na nossa vida é assim também, meus amores. A gente só vai aprender a vida é uma grande escola. Mas a gente só vai aprender se a gente tiver disposição para isso. Se tivermos humildade. Porque é muito complicado a aprendizagem acontecer com uma pessoa que não tem humildade, por exemplo. Ou seja, não está disposta a aprender. Considera que ela já sabe tudo. Então não tem humildade para ouvir o que o outro está querendo dizer. Por mais simples que seja a pessoa. Porque às vezes a gente tem disposição para querer ouvir alguém que fala que é um doutor formado em Harvard, mas a gente não tem disposição para ouvir aquela senhora que mora próxima de nós e que é semi-analfabeta. Não é? Então, às vezes, a gente não só se orienta por causa de bens materiais, não. Às vezes a gente se orienta por causa de títulos, por causa de cargos, e a gente se fecha. É como se interiormente, por mais que a gente não fala, mas a gente já fica numa postura de fechamento diante do outro. O que essa mulher, vai querer falar? Não sabe nem escrever direito. Não é mais ou menos assim? Agora, se o título que precede aquele diálogo é: nossa, ele estudou em Sorbonne, ele estudou em Harvard, ele é PhD e não sei o quê. Não que não seja importante, pelo amor de Deus. Mas aí parece que então agora eu me sinto inferior a ele. Eu me inferiorizo diante dele. Então agora tudo que ele fala eu aplaudo. Por quê? Porque agora eu estou disposto a ouvir o que ele tem a dizer. Porque o título baixou a minha guarda.
Então, às vezes, a gente não tem a humildade para aprender com as pessoas, na simplicidade das relações humanas. Podemos aprender até com as pequenas flores, não é? Que tem um tempo para florir, ela tem aquele tempo certo para florir. Então, quer dizer, aí a gente percebe que na nossa vida, a gente tem que perceber que a gente tem que fazer a nossa parte, né? Cuidar do cultivo das nossas relações, mas as situações, elas também, de repente, não estão ainda no tempo certo para produzir aquele fruto que a gente gostaria que tivesse. Assim como compreendemos que algumas possuem espinhos. Então, ela tem uma flor muito linda, mas ela também tem os espinhos. Quando a gente olha, a gente percebe que nessa singeleza da comparação com a flor, a gente percebe que a nossa vida tem aspectos muito bonitos, coisas muito bacanas, aspectos muito positivos, mas também existem os espinhos. Podemos ainda, ao contemplar uma criança correndo atrás das bolinhas de sabão, a gente entende que a felicidade é muito mais simples do que a gente possa imaginar ou do que a gente possa supor. Podemos, por exemplo, ao visitar um hospital, compreendermos que as nossas certezas se tornam incertas num piscar de olhos. Enfim, meus amores, podemos aprender com tudo e com todos a todo instante. E aí, né, o dia que a gente entende tudo isso e toda essa dinâmica, a gente se une ao grande filósofo Sócrates e a gente diz: só sei que nada sei. Então a gente não se fecha dentro das nossas próprias convicções, a gente não se fecha dentro da gente mesmo, mas a gente tem disposição para aprender com tudo e com todos. E aí a arrogância, a prepotência, a presunção, a soberba cederão lugar para a humildade, a compreensão e, sobretudo, o acolhimento do outro como ele é e não como gostaríamos que ele fosse. Porque aí também tem a soberba da gente querer impor o nosso jeito de ser ao outro, né? Vamos refletir sobre isso? Diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Um beijo no seu coração e que você tenha um ótimo dia.